Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Salmo Terapêutico. Eu sou Amanda Castro e eu te convido a meditarmos hoje no Salmo 139, especificamente no verso 17. Vamos ler? Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Esse aqui é um salmo de Davi. E há três pontos que eu quero falar com você sobre este capítulo 139, o verso 17. E o tema desse devocional, desse salmo terapêutico que nós estamos tratando aqui, eu coloquei como não limite os planos e os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Vamos lá para o ponto 1? O ponto 1 eu coloquei assim: pensamentos terrenos. O nosso Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente, ele está em todos os lugares. Na sua casa, no seu trabalho, no parque, no lugar mais escondido da terra, ele está. Você não pode, você não consegue, nós não conseguimos, vamos dizer, escapar do olhar de Deus, da presença de Deus. Ele está vendo a nossa vida diariamente, ele está contemplando o que nós fazemos, seja certo ou seja errado. O Senhor vê porque ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Ele também é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que se passa no nosso coração. Ele sabe o que se passa na nossa mente. Aquele desejo íntimo, ele sabe. Aquela dificuldade, aquela inveja ou aquele sentimento de tristeza que muitas vezes a gente esconde atrás de um belo sorriso, ele sabe. Ele está lá contemplando essa angústia da alma, muitas vezes. Ele conhece as alegrias do nosso coração, aquilo que nos dá alegria diária. Então, o Senhor, ele é onisciente. Ele não vê somente as nossas atitudes externamente, como eu aqui. Eu estou falando com você, estou ministrando a palavra, mas ele já sabe as minhas próximas palavras. Eu separei, eu meditei, eu estudei sobre esse salmo para trazer aqui para nós meditarmos juntos, mas o Senhor sabe o que eu vou falar ao decorrer desse vídeo inteiro. E talvez eu não saiba, porque eu coloquei muitas coisas no meu esboço. Mas na maneira que a gente vai conversando aqui, vai falando aqui, as coisas vão fluindo. Então talvez eu siga todo o esboço, talvez não. Mas ele sabe o que eu coloquei no esboço, o que eu escrevi, ele me viu fazendo os esboços e ele está me vendo e sabe a minha próxima palavra. Então, até tem um verso nesse Salmo 139 que fala: Antes que as minhas palavras cheguem à minha boca, ele já sabe. Então, o Senhor é onisciente. Ele sabe os nossos planos, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Às vezes nós temos algumas atitudes que nem nós mesmos sabemos o que nós verdadeiramente queríamos naquilo, né? Naquela atitude, naquele posicionamento. Mas o Senhor sabe. Nós podemos esconder para as pessoas ao nosso redor, mas para Deus, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ele não estão escondidos. E terceiro, ele é onipotente. Tudo aquilo que nós não podemos realizar, ele pode realizar. O Senhor é o Criador da terra, do universo, é o nosso Criador, ele nos criou, ele nos fez. Isaías fala, ou Jeremias, se eu não me engano, fala que antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, ele já
já tinha gerado a nossa vida nos pensamentos dele, né? Nós só viemos através dos nossos pais. Então, Deus é onipresente, está em todos os lugares, ele é onisciente, ele sabe de tudo, de todas as coisas, e ele é onipotente. Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não imaginamos, para realizar os milagres que nós precisamos e para nos sustentar a cada dia. E também ele é poderoso para realizar aquilo que ele tem para as nossas vidas, o planejamento que ele tem para as nossas vidas. E este é o primeiro ponto. Então, a gente tem que entender que o Senhor tem pensamentos terrenos para nós, né? Através da onipotência, onisciência, onipresença de Deus, ele administra a nossa vida, ele cuida das nossas vidas. O Salmo 139, ele até fala que todos os nossos dias estão escritos no livro dele. Então, ele sabe do que eu fiz, do que eu estou fazendo e do que eu vou fazer. Ele sabe do que você fez, ele sabe do que você está fazendo neste momento e ele sabe o seu futuro, o que você vai fazer. É claro que nós precisamos ter essa disponibilidade de viver aquilo que ele propõe para nós no livro dele, na escrita dele a nosso respeito. Porque afinal nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher se queremos viver os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida ou se não vamos viver segundo os nossos desejos carnais, né? Então, Deus tem planos terrenos para nós. Podemos viver 70, 80, 90, 120 anos. Terrenamente, o Senhor tem um plano, tem um propósito para as nossas vidas aqui na Terra. O segundo ponto é pensamentos eternos. Deus é eterno e ele nos convida a participar da eternidade com ele, através da salvação de Cristo Jesus. Ele nos convida a estar com ele no mundo celestial. Um dia, ou Cristo retornará, ou nós iremos para o Senhor no dia correto, no dia que o Senhor permitir, no dia do Senhor isso vai acontecer. Então, nós temos que nos apegar a esse entendimento também, que o Senhor, ele tem uma morada, um lugar para nós eterno. Nós não somos pessoas terrenamente eternas. Um dia, toda essa vida aqui terrena vai passar, os nossos sonhos e objetivos, propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas vai passar e nós vamos viver uma vida eterna com Deus. E este um dos pontos que eu quero trazer aqui, principais. Às vezes a gente está limitando o plano de Deus para a nossa vida para esse tempo terreno de 80 anos que vamos viver, 70, enfim, uma vida terrena. Mas o Senhor tem um plano, um planejamento eterno, de uma vida eterna para nós, aqui terrenamente e eternamente. O terceiro ponto antes do terceiro ponto, só abrindo um parêntese, que Jesus, ele diz, né, como eu já falei, que ele está preparando lugar para nós. E essa referência está no capítulo de João, no livro de João, capítulo 14, verso 2. Ele foi para preparar um lugar, uma morada para nós. E também Deus diz em Jeremias que o Senhor tem um futuro de paz e esperança. E é Ele que tem pensamentos de paz e esperança para nós. É Deus. Então, Ele tem uma eternidade planejada para nós. Ele não tem apenas uma vida terrena planejada para nós,
mas uma vida eterna, celestial, planejada e pensada para estar com Ele, com a Trindade, com Jesus e com o Espírito Santo. O terceiro ponto que eu quero abordar aqui é frutos terrenos e frutos eternos. O que plantamos na nossa vida terrena, o que vivemos aqui na Terra, vai trazer uma colheita, tanto aqui na Terra, nos nossos dias, tanto eternamente. A palavra do Senhor fala sobre os galardões, né, daquilo que nós vamos receber quando chegar no céu. Mas eu quero fazer um alerta. O que nós estamos plantando? O que nós estamos semeando na nossa vida, na vida do nosso próximo, na nossa vida perante o Senhor? Entendendo que Deus vê as nossas intenções com relação a nós, Deus vê as nossas intenções com relação ao nosso próximo, Deus vê o que nós fazemos diariamente, os nossos pensamentos, os nossos desejos para nós e para o nosso próximo. Qual é o meu desejo? Eu quero coisas boas para mim, mas para o próximo não? Temos que avaliar. Nós temos que ter uma conduta cristã madura, uma conduta cristã segundo os frutos do Espírito Santo. Nós temos que ter uma vida cristã de sabedoria, baseada na sabedoria de Deus. E mediante a essas sementes diárias que nós lançamos na nossa conduta, haverá frutos. Não somente para os dias de hoje que nós vivemos aqui na Terra, mas também para a eternidade. Eu acredito muito que há frutos que nós vamos colher somente na eternidade, porque nós não imaginamos o que o Senhor tem preparado para nós lá. Hoje é um dia para nós refletirmos sobre a nossa conduta diária terrena e o que queremos para a nossa vida eterna. Porque baseada naquilo que nós vivemos hoje, nós também colheremos eternamente. E depois que nós formos para lá, não vai adiantar mais querer fazer diferente. Por quê? Porque o Senhor já está dando tempo, vai nos dar um tempo suficiente para plantarmos aqui na terra. Fica esse entendimento para nós hoje. E também uma oração para que o Senhor nos dê aqui na terra um vislumbre da eternidade, uma ideia da eternidade, nos faz entender o que será a eternidade, para que o nosso coração anseie a cada dia mais estar com Ele, na eternidade, olhando Cristo, contemplando a sua beleza. Eclesiastes diz que o Senhor colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, que o Senhor neste momento venha nos impelir, nos incentivar a buscar a eternidade, a buscá-lo, porque o Senhor é eterno. Não limite os planos e os sonhos de Deus para a sua vida apenas para esse tempo presente e terreno. Ele tem boas coisas para nós terrenamente, na nossa vida aqui na Terra, mas ele tem muitas coisas boas e excelentes eternamente. Fica essa meditação para o seu coração, para o nosso coração, que o Senhor fale com você através do teu Espírito Santo e Deus te abençoe, te guarde e até o próximo Salmo Terapêutico. Paz e esperança para você.